Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Gestão Profissional no Agro. Eu sou o Márcio Gonçalves e junto com os meus colegas Jason Pivoto e Gabriela Alegretti estamos aqui para mais um podcast. Nosso propósito com o Gestão Profissional no Agro é explorar oportunidades de desenvolvimento para as empresas e profissionais do agronegócio, por meio de conversas e trocas de experiência com convidados do mundo do agronegócio. Queremos inspirar os empreendedores do agronegócio brasileiro a serem agentes de multiplicação de boas práticas de gestão. Para isso, convidamos hoje não somente um, mas dois empreendedores do agronegócio que, de uma forma de parceria e muita experiência, fizeram nascer, respectivamente, empresas de comercialização, a empresa de comercialização de grãos. Então, já passo a palavra aqui para o Diego e para o Matheus falar um pouco mais da... Tomás. Tomás, da Vasto Agro. Obrigado, Márcio, pelo convite, né? Tô feliz aí em participar. Obrigado, especialmente ao Jason aí, que fez o convite diretamente para nós, né? Para ti também, Márcio, para ti também, Gabriela. E vai ser um prazer aí participar com vocês aí da conversa. Legal. Hoje estamos num layout diferente, né? Aqui numa estilo resenha. Nosso quinto episódio aqui do Gestão Profissional no Agro. Então, de antemão, pedir para as pessoas curtirem nossas contas no Spotify, no YouTube. E pedir para cada um apresentar rapidamente a sua trajetória profissional, né? Para a gente dar sequência aí no nosso bate-papo de hoje. Bom, meu nome é Diego. Eu tenho 36 anos, sou natural de Santiago, aqui no Rio Grande do Sul. Sou formado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, colega aqui do nosso amigo, o Jason. Eu tenho... Minha família, né, é uma família de empreendedores, né? Meu pai é produtor rural, tem negócio no ramo do agronegócio também. A família da minha mãe também sempre foi voltada ao comércio lá no município, né? Então, eu sempre tive essa pegada de empreendedorismo, então, e muito voltada para o agro também. Então, junto aí, depois da minha faculdade, fiz um MBA na FGV de gestão empresarial. E aí, a partir dessa experiência que eu fui desenvolvendo, acho que depois a gente vai conversar melhor, né, no decorrer do podcast sobre isso, surgiu aí a ideia de montar esse negócio. E aí, posteriormente, o Tomás acabou entrando na sociedade junto. E aí a gente montou a Vasto aí, que é uma empresa que tá hoje, por coincidência, né, comentei com vocês antes ali no Fora do Ar, que a gente está fazendo 8 anos, né, de fundação do CNPJ da Vasto. Então, uma empresa que já tem, ainda está começando, mas já tem uma jornada aí de trabalho desenvolvido e crescimento e criação aí de valor para a cadeia do agronegócio no Rio Grande do Sul. Meu nome é Tomás, tenho 34 anos, sou natural de Espumoso, criado em Porto Alegre, com bastante tempo em Pantano Grande também, então é um mix aí. Eu sou formado em administração de empresas pela PUC, né, aqui de Porto Alegre. Fiz um curso de gestão financeira, controladoria e auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Tem um tempo já, faz tempo que eu me formei já. E eu trabalho há bastante tempo com agro já, né? Eu tinha 19 anos, trabalhei na Nidera, que hoje é Cofco, né? Que é uma empresa chinesa que acabou adquirindo. Depois eu tive uma baita experiência ali na ADM, que é uma empresa, uma trading americana ali. Foi uma grande escola, fiz vários amigos. E ali eu fiquei um período maior e que eu comecei a ter mais essa convivência, né? Depois desse tempo eu fui trabalhar com meu pai, que tinha uma empresa em Pantano Grande, que era uma cerealista, né? Começou originalmente com arroz, né? E acabou migrando pela própria característica da região para o recebimento de soja, até que teve um momento que a gente abandonou o beneficiamento de arroz e focou exclusivamente no recebimento de grãos, né? Então, soja, milho e trigo. Eu trabalhei 7 anos com ele ali. A empresa cresceu bastante nesse período, assim, até pelo crescimento no estado do soja, né? Então, a nossa leitura de mercado na época estava correta. E há 3 anos atrás a gente acabou vendendo a empresa, né, para Cotrijal,
né, que é a maior cooperativa aqui agrícola do estado. E eu e o Diego, a gente já vinha conversando, já era amigo de mais tempo, e nessas conversas a gente achou que teria uma oportunidade bacana de montar um negócio de comercialização, né? E daí a gente começou a Vasto juntos ali em 2022, né? Começamos não, nos juntamos e a partir de 2022 veio o nome novo e até um modelo de negócio um pouco diferente do que o Diego tinha anteriormente, né? Legal. Nessa linha, né, de falar um pouco mais da Vasta e esse propósito, né, de fazer uma comercialização, facilitar o processo de comercialização de grãos, falar um pouquinho desses diferenciais, né, dessa pegada da Vasto nesse atual momento, né, essa reposicionamento de marca e tudo mais, né? Então, quais seriam os diferenciais frente ao processo de comercialização tradicional que a Vasto tem adotado nos últimos anos aí? Na verdade, commodity é complicado um diferencial assim, né? O próprio nome já diz, é um mercado muito competitivo no detalhe, né? Então a gente tenta se diferenciar muito na questão de atendimento, né? De personalização, basicamente, né? Então tem espaço para todo mundo atuar, né? E só que às vezes uma empresa muito maior, ela acaba tendo alguns engessamentos, vamos dizer assim, que é natural, não tem como tu ter um controle sem ter algumas regras de execução, pagamento, enfim, né? A gente tenta ir por um caminho que é um nicho, de certa forma, de mercado, que é esse atendimento mais personalizado, tentando entender a necessidade do cliente e como encaixar isso num modelo de gestão de riscos e tudo mais, né? Então, a gente acabou indo por esse lado, né? E tem dado super certo aí, né? Eu acho que o que corrobora muito isso que o Tomás falou é a nossa missão, né? Que é desburocratizar o comércio agrícola no Brasil. Então, a gente tenta dar acesso a melhores preços e um mercado de mais difícil acesso, né? Por alguns processos que essas grandes empresas têm, né? Então a gente tenta trabalhar para que a gente consiga dar para produtores rurais, empresas menores, cerealistas menores, cooperativas menores, acesso a preços que antigamente ficava mais restrito para grandes players do mercado que ficavam localizados no interior, né? Grandes cooperativas, grandes cerealistas. Então a gente tenta muito ficar nesse meio, entendendo as necessidades, que daí vai muito disso que é desse background que o Tomás tem de ter atuado diretamente numa cerealista, né, como ele contou antes. A minha família também tem uma cerealista, eu nunca atuei diretamente, mas acompanhei sempre as dores, né? Quais são as dores que eles tinham nesse mercado aí em relação às trades, principalmente. E junto com esse conhecimento que a gente tem do mercado aí desses anos de atuação, tentar ver e casar as duas pontas, ver o que essas tradings buscam, o que é importante para elas, o que faz sentido para elas quando eles estão comprando e quais são as dores que o pessoal que está no interior tem e não são atendidas para tentar casar as duas partes, né? Ver o que uma parte precisa, o que a outra parte precisa e ser um facilitador nesse meio, né? Comprar e dar e atender essa necessidade que o pessoal que está no interior precisa, sempre entregando o que essas grandes empresas buscam, né? Dos seus parceiros. Vamos ir seguindo uma lógica, assim, uma construção, né, de quando vocês foram estar falando ali, né, usando o aprendizado que vocês tiveram das empresas pregressas para hoje aplicar no negócio de vocês. E a ideia é que vocês tragam exemplos práticos, até pode trazer vivências de vocês, tá, no sistema. A gente vê muito, até por estar falando em gestão, né, a grande dificuldade de gestão que a gente tem nas propriedades rurais. Então, hoje, para lidar com o que vocês lidam, que é tomada de decisão para comercialização, o mínimo que eu preciso é custo de produção. E a gente vê que muitas vezes é um ponto que já barra, né, conforme, claro, o nível tecnológico do produtor, né? Como está sendo, como é a experiência, como vem sendo a experiência de vocês ao longo desses anos, que vocês já estão há 8 anos como Vasto, né? Dentro desse processo de, vamos dizer assim, não vou dizer catequizar o produtor, mas mostrar para ele a importância dele fazer uma gestão financeira, pelo menos, para a tomada de decisão na hora da comercialização. A gente fala muito, né, para os produtores que são nossos clientes, que a gente tem um contato mais direto, que muitas vezes para eles seria muito mais interessante do que acertar o melhor preço do mercado,
é ele ter apontado qual é o custo de produção dele para saber em relação à margem, se está dando uma margem satisfatória o preço. A gente enxerga muito isso, que o produtor às vezes foca em querer acertar um preço, que é o maior preço do ano ou um dos melhores preços, e não olha para o seu custo de produção para ver que, cara, daqui a um pouco não é o... Tu pode não ter vendido no melhor preço, mas tu conseguiu uma rentabilidade muito grande, né, pro teu produto. E a gente também vê muito isso no nível das empresas, que muitas empresas não têm o seu custo da sua estrutura bem alinhado e bem conhecido para ele ver se a margem que ele está trabalhando faz sentido ou não. Acompanha muito o preço do que os outros estão pagando para tentar não perder volume, mas muitas vezes trabalhando no prejuízo, né? Então a gente tenta debater muito com quem é nosso cliente mais próximo, para eles olharem para essa parte, né? Além de olhar para o preço, olhar para o seu custo de produção ou para o seu custo da sua estrutura, né, de armazenagem, né? Então a gente vê também muitos casos de alguns produtores que têm uma estrutura, mas não tem uma estrutura mal dimensionada, é muito grande para o que ele produz, então acaba ficando uma estrutura cara para ele. Então é muito mais olhar às vezes para si, claro que sempre acompanhando o mercado, estando bem informado para não perder as oportunidades, mas também ter isso que tu falou, né, Gabriel, de saber que o seu custo é aquele e qual margem de lucro mínima ele busca para poder vender, né? É tudo um processo, né? Eu acho o produtor brasileiro e o gaúcho principalmente é um herói aí, né? Porque a questão climática tem nos afetado muito nos últimos anos, né? Então, esse ano, infelizmente, aí foi essa tragédia que a gente teve, mas nos outros anos também tivemos estiagem severa. Então, é muito difícil a gestão, né? Então, eu acho que tem muita ferramenta nova, acho que tá mudando aos poucos, assim, o produtor tá tentando otimizar essa questão de gestão, mas tem coisas que nos fogem controle que é muito difícil, né? Então, teve um estudo interessante que nos últimos 10 anos o Rio Grande do Sul perdeu, com eventos climáticos, mais 120 bilhões de reais, né? E para o produtor é difícil, é uma indústria a céu aberto, essa gestão não é fácil, né? Mas tem coisas que eu acho que dentro da porteira tem o que melhorar, né? Embora em termos de tecnologia, eu acho que o produtor brasileiro não perde em nada para o produtor americano, assim, né? Eu acho que as produtividades nossas, se o tempo permitir, são muito adequadas, assim, né? Então, são desafios aí que ao longo do tempo, acho que o pessoal vai corrigindo, né? Vamos dizer assim, que ferramentas novas, startups novas que vão surgindo para ajudar na própria gestão, facilitando isso. Acho que é um processo gradual, mas que aos poucos está ocorrendo assim no interior, né? Não, primeiro, que legal que vocês estão aqui, né, comemorando 8 anos aí, participando conosco, né, do podcast aí. Obrigado, Diego, por ter aceitado o convite, né? E eu pude participar um pouquinho ali na Tecnopool quando vocês começaram, né? O Tomás aí, o Diego lá no coworking ali começando, né? E desses 2 anos para cá vocês estão crescendo bastante, escalando o negócio, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como é que vocês estão vendo esse negócio de vocês, no sentido assim de adotar algumas... o Diego sempre falou, né, que o negócio de vocês é um negócio que nasce no físico, mas vocês estão tentando ir um pouquinho para o digital, né? Como é que é esse negócio da construção de um negócio com escala, com valuation, né? Eu queria ouvir um pouquinho, assim, os desafios também. A gente sabe que esse setor de vocês, muitas empresas quebraram, né? Não é um setor fácil de trabalhar, tem todo o desafio de cuidar risco, né? Não se alavancar também, assim. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, a trajetória de vocês, né? A importância também de ter tido várias escolas, né? Acho que foi legal que vocês comentaram, primeiro a escola da família, de ser comerciante, né? Teu mãe, teu pai lá, mas também a escola das tradings. E como é que vocês estão vendo esse negócio, assim, o crescimento de vocês, né? Para ter um negócio de valor. Então, eu acho que em relação à questão de risco, assim, né? Eu acho que gestão de risco é uma das questões mais importantes do agro, né? Seja para a empresa que comercializa, seja produtor, né? Então, são muitas variáveis e a maioria não está sob nosso controle, né? Então, desde o início é algo que a gente vem aprimorando, né? Então, acho que hoje eu fico feliz em dizer que a nossa gestão de risco é muito bem estruturada, né? A gente não faz nenhum tipo de negócio que não esteja bem amarrado e que a gente consiga diluir ao máximo
o risco possível, e o produtor também deveria ir por esse caminho, né? Então, por exemplo, vou comprar o meu fertilizante para a próxima safra, correto já era travar esse custo, enfim, né? Só um exemplo básico, né? Então, gestão de risco eu acho que é primordial para qualquer empresa que quer se manter no agro, né? Tu pega as grandes que estão aí até hoje, elas têm esse fator assim de governança e risco muito bem implementado, assim. Então o pessoal cuida muito isso desde há muito tempo já, né? Por isso que elas permanecem há tanto tempo no mercado, né? Então acho que boa parte do crescimento acho que vem dessa escola anterior que a gente teve de achar que nesse nosso mercado muita empresa já quebrou, né? No Rio Grande do Sul principalmente por isso. A questão do risco não era bem cuidada, né? Então o pessoal comprava, não vendia, vendia e não comprava, enfim, né? Então isso aí é receita para dar algum tipo de problema ali na frente, né? Então para nós a questão de risco é uma das nossas prioridades sempre, né? Então a gente cuida muito disso aí. E acho que a parte da tecnologia ali que tu comentou, né? Ela vai muito para isso também, né? Para nos auxiliar nessa gestão do risco, né? A gente tem software que nos auxilia nessa parte. E a gente está sempre analisando ali, até o nosso vínculo com a Tecnopuc vai um pouco nesse sentido, né? Ver formas de a tecnologia nos ajudar na nossa operação interna, que ainda é uma operação bem que envolve papel e agendamentos de carga e muito operacional mesmo, né? Demanda muitas pessoas para fazer ela rodar, principalmente com esse nosso crescimento de volume. Então, aumento de escala, automaticamente a gente necessita de um aumento de pessoas na operação para dar respaldo nisso. Então, a gente olha para a tecnologia para essa parte, para nos auxiliar nesse crescimento, e muito também para a prospecção de novos clientes e esse atendimento que a gente enxerga que possa ser o nosso diferencial, né? Então, formas aí como que a gente vai usar a tecnologia para a gente nos aproximar mais do nosso cliente, do produtor rural, das cerealistas, cooperativas, né? Como que isso vai nos ajudar para que esse atendimento seja mais ainda personalizado para o que ele busca, né? Então, é aí que a gente vê que vai ser a virada de chave para a gente ter o crescimento de escala mesmo, né? Usando a tecnologia. A gente ainda não achou a forma, né? A gente está trabalhando e discutindo e sempre olhando para isso. A gente ainda não achou a forma que isso vai acontecer, mas é onde a gente vê que vai ser o nosso diferencial, né? Tem várias iniciativas hoje aí nessa parte de comercialização, né? Startups que tiveram aportes grandes aí, que estão participando e estão ativas no mercado, né? Mas ainda para o produtor assimilar essas tecnologias ainda no agro é um pouquinho mais demorado, né? Que em outros setores, né? Então o pessoal ainda é muito conservador, tem muita questão da negociação mesmo, né? De tentar arrumar uma barganha a mais no preço ali na hora da venda, um pouquinho melhor, na hora da compra tentar comprar um pouquinho mais barato, mas são ferramentas que já estão disponíveis, né? Então já estão sendo usadas, e aí a curva de crescimento do uso dessas ferramentas está crescendo e vai chegar um momento que vai virar exponencial aí, e provavelmente vai ser o normal, né? Se comercializa através de plataformas, né? E não tão diretamente entre duas pessoas, né? Vamos dizer assim. Mas a própria tecnologia que vocês estão usando, comentou, né? para logística e tudo mais, né? Isso já é um grande diferencial de vocês também. A gente desenvolve, está sempre desenvolvendo, até tem uma empresa que nos auxilia nessa parte de engenharia de software, né? A gente está sempre olhando para isso, né? Quais formas a gente pode melhorar o que a gente faz hoje, né? Então, seja um software de gestão de risco, seja desenvolver uma ferramenta para auxiliar na operação logística, a gente está sempre analisando aí o que pode gerar um ganho de tempo, né, para Vasto aí em relação aos seus concorrentes, né? Eu queria trazer um ponto que desde lá do produtor primário, da cadeia primária lá é um problema, e a gente vê também crescendo aí em outros negócios, que é a mão de obra, né? Então a gente começa a ver a escassez, né, de uma mão de obra qualificada, e quando tu qualifica essa mão de obra, acaba em alguns casos perdendo, né? E acredito que nesses 8 anos o desafio de achar pessoas ou de qualificar, né, tratar, educar essas pessoas para trabalhar com ferramentas de tecnologia seja também um desafio. Queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que está esse desafio, né? Porque a tendência é de crescimento, né? Por mais ser exponencial,
cada momento vai ter que, né, mesmo que descolado do crescimento, vai ter que botar 1 ou 2 novos colaboradores, e a gente sabe que isso é uma dor, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que tá essa complexidade de achar as pessoas certas para colocar nos lugares certos, né? Então, com certeza, é algo complexo, assim, eu acho que é algo que outros empreendedores, outras empresas acabam relatando como uma dificuldade, mas hoje a gente tem uma equipe muito bacana, assim, né? Então, dá para se dizer até que a gente tem muita sorte aí com o pessoal que ao longo do tempo está trabalhando conosco, e hoje é uma equipe muito bacana, e acaba que gente boa traz gente boa às vezes, né? Então, pessoas que a gente contratou, que já indicaram outras pessoas, então vai formando um time muito coeso, assim. Então, sempre vai ser um desafio, e manter o pessoal engajado, motivado, né? Eu acho que isso nos motiva bastante também, né? Ser um lugar que a gente quer que as pessoas vão trabalhar conosco, né? Então, ter o desafio, ter a contrapartida, um ambiente legal, e vender essa ideia, né? Que tem muito a crescer no agro, que estão vindo novas tecnologias. Então a gente sempre tenta apresentar para o pessoal e incentivar a buscar isso dentro da própria empresa, né? Então a gente tenta engajar, né, o pessoal a trazer essas ideias e já trazer uma solução que exista no mercado, né? A gente não precisa fazer tudo dentro de casa, né? E eu acho que isso tem sido bem, bem positivo, assim. Acho que o pessoal acaba se motivando bastante nisso, né? Até nas redes sociais eu acompanho vocês, né? Eu vi que a galera foi... Vocês pegaram o time do escritório, né? Que é Porto Alegre, região metropolitana, e levaram também para visitar produtores, né? Achei bem bacana essa iniciativa, né? Alguns clientes de vocês ali, muito bacana isso. Isso tem muito a ver com o fato da gente estar em Porto Alegre e não ter essa relação muito próxima com o agro, né? Então a gente... para desmistificar, porque hoje uma pessoa que trabalha aqui, tu olha para uma nota fiscal ou tu olha para um caminhão e tu não sabe o que vem daquilo ali, né? Então a nossa ideia foi justamente isso. Levamos, aqui tá colhendo soja, o pessoal andou na colheitadeira, coisas assim que para quem é da cidade grande é uma coisa completamente fora da sua rotina, né? Então a gente fez esse trabalho e fomos em cerealista para o pessoal conhecer como é que funciona a operação, né? E a gente tem muito isso da cultura, né? Que aí acaba que quando entra as pessoas novas, se tu já não é tão identificado com aquela cultura, acaba que ela não se encaixa e acaba que sai. Então a gente trabalha muito essa cultura, e o pessoal ali da empresa, nossa equipe, eles são muito engajados e trabalham muito duro, assim. Então é uma operação que demanda muito, e o pessoal pega firme, assim, não se escondem. E às vezes entra pessoas novas e aí já se assustam, ou tu entra naquele ritmo ali, que é o que a gente busca, né, de pessoas engajadas e que gostam de estar ali, ou tu já acaba sendo praticamente excluído, assim, vamos dizer, né? A pessoa mesmo vê que não vai conseguir se enquadrar naquilo ali. Então, com isso, a gente conseguiu criar uma equipe muito boa, né? Então, a gente tem uns guardiões da cultura, vamos dizer assim, que é as pessoas mais antigas, né? Eu e o Tomás, e as primeiras pessoas que entraram na empresa, que entraram conosco quando a gente criou a Vasto, e estão até hoje aí, há dois anos pelo menos, junto com nós. E eles absorveram muito isso que a gente enxerga, né? Que tem que ser o nosso diferencial. E aí acaba que vai isso passando para todo mundo, né? As pessoas que vão entrando, porque, que nem a gente comentou antes, a gente teve aí, contratou em 1 ano e meio, acho que mais de 10 pessoas. Então cresceu a equipe de 5 para 15 num universo aí de 1 ano e pouco. Então é um crescimento grande percentual, né? Então tu conseguir que todo mundo assimile isso e compre a ideia e faça a empresa crescer, é muito importante. E a gente, que nem o Tomás comentou, estamos sempre buscando novos projetos, novos investimentos, para todo mundo sempre estar motivado e vendo que a empresa vai ter perspectivas no futuro, né? Que é uma empresa que está crescendo e que tem muito pela frente ainda, né? E é legal, assim, olhando o site de vocês, 2 palavras me chamaram muita atenção, né? Que é comercialização
ágil, simples e ágil, né? E aqui na camiseta de vocês está escrito: o campo não espera. Então, é realmente isso, né? Se a equipe não entende que eu preciso dessa agilidade para que o negócio seja meu diferencial, é mais uma empresa de comercialização, né? Esse do campo não espera aqui que a gente está com a camiseta, e até o lançamento do nosso slogan, né? Que é o da Vasto. Tem um spoiler aqui hoje. Olha aí, ó. Eu já me chamou a atenção, gostei muito. A gente fez um trabalho todo de entrevista com os nossos clientes, né? Então, pegamos alguns clientes que são de relacionamento de mais tempo e nessa entrevista o pessoal captou quais são os diferenciais que eles enxergam da Vasto no mercado, e aí a gente fez uma pesquisa ampla com toda a nossa base de clientes, baseado em perguntas se era perceptível para todo mundo isso. E aí a partir disso foi criado o slogan. E aí uma das principais características que o pessoal enxerga na Vasto é a agilidade na operação. E foi, vamos dizer assim, o principal motivador quando vocês criaram, era essa necessidade que vocês achavam de diferencial no mercado? Ou isso se adaptou? Não, é uma das coisas, Gabriela, que a gente sempre enxergou. A gente olhou muito para o atendimento personalizado. Que validou muito, assim. A gente sempre achou que o atendimento personalizado seria onde a gente poderia se diferenciar. Mas também tem que ter agilidade, porque justamente aí o slogan resumiu bem, né? O campo não espera. E, cara, é uma coisa assim que eu sou de família de produtor, e quando eu vi a apresentação disso, na hora bateu em mim, assim, porque, cara, se tu for olhar relacionado ao agro, nada espera. E eu acho Tudo que é assim, né? Tem que ser para aquele momento. Uma coisa que eu achei legal que vocês falaram aqui como exemplo de levar o time para ver a campo, né? Todos aqui somos filhos de produtores, já fomos produtores rurais de alguma forma. Quem está no campo é a única pessoa que pode falar de logística. Né? Um cara sentado num escritório, numa capital, querer definir uma logística de alguém que está lá. Eu morei no Pantanal, quase no Pantanal, então a gente sabe que a logística é completamente diferenciada em certos momentos do ano, né? Então, assim, é exatamente isso, né? Tu tá negociando com alguém que sabe a tua realidade. E não achar que eu tô sentada também no escritório tomando a decisão da maneira mais fácil, né? E é justamente essa oportunidade, né? E é isso que a gente enxerga também de levar o pessoal para visitar e entender a dor do nosso cliente, né? Seja produtor, seja cerealista, seja cooperativa. Então, esse tipo de visita, a gente já foi para Moinho, a gente quer fazer visita ao porto e tal. Para muitos é novidade, né? Para muitas pessoas que estão trabalhando, e o pessoal acaba gostando e se encantando com o agro, né? Acho que ainda tem uma barreira muito grande de comunicação, cidade, agro, né? Enfim. E para nós é muito importante isso, porque quando qualquer pessoa que atende o telefone da empresa saber pelo menos uma boa parte do que está acontecendo, saber responder, né? Então, teve pessoas agora recentemente ali da equipe que fizeram um curso de comercialização. Nem é o setor deles, mas para entender também o contexto. Por que o negócio é assim, é assado, né? Então, essa é uma oportunidade muito grande que a gente vê, e até trazendo para a tecnologia. Às vezes as empresas lançam uma tecnologia que a gente está pensando aqui no escritório, na cidade, no ar-condicionado, e não vê qual é a necessidade real do produtor lá fora. Então é muito difícil, por isso que a gente entende que a curva tecnológica ela pode esperar um pouco mais, assim, né? Então, às vezes eu e o Diego a gente começa a conversar e ficar angustiado, cara, temos que lançar alguma coisa assim, só que tem que entender essa curva, o que o produtor precisa, porque ferramenta hoje já tem para comercializar um monte de coisa online. Mas a ferramenta de fato entende o que o produtor precisa, né? É complexo, eu acho que várias estão se aproximando e muitas vão acertar o caminho, né? Mas tem que ouvir, tem que entender a dor do produtor, do campo, é diferente, é um negócio, é uma indústria a céu aberto, então o que a gente quer é traduzir para dentro de um aplicativo, da tecnologia, o que precisa, e se tiver que ser flexível dentro de um aplicativo que seja, né? Mas a gente tem que conseguir chegar lá entendendo a necessidade, né? Tu falou bastante de entender a operação, então a gente fala muito de processo, né? Então é interessante levar as pessoas do escritório para eles entenderem o processo, que é desde lá do plantio, do transporte, né? Do volume que representa, olha numa nota ali, X toneladas, pô, isso aqui são tantas carretas, vai uma carreta. Exato. Né? Isso que está saindo lá de Passo Fundo, está saindo de Uruguaiana. Qual é o destino? É uma indústria, tu falou, né? O cara tá perto do porto, mas tem uma demanda lá de Passo Fundo, uma indústria. Cara, vai ter que voltar, né? Então, eu vejo muito importante isso de entender o processo, né? E
acho que o slogan tá perfeito, porque não espera, o campo não espera, porque tem questão climática também, né? Não adianta nada te dar recurso e semente fora da janela de produção, né? Então, assim, tem hora para as coisas acontecerem, e a gente começar a levar essa informação para as pessoas urbanas, é um pouco do propósito nosso aqui também. Não adianta eu querer plantar tal cultura fora da época dela, porque vai dar errado, né? Então, essas informações, e é uma coisa que eu provoquei até no último nosso podcast, né? De cada vez mais a gente não fazer o discurso para os mesmos aqui. Aqui nós estamos num ambiente que todo mundo sabe como é que se planta, como é que se colhe, quais são os cuidados, as variáveis que a gente tem controle e aquelas que a gente não tem. Mas o nosso cliente final lá, né? O cliente final que consome o saco de arroz, ou que nem sabe que na bolacha que ele está comendo tem lá proteína vegetal. E é essa pessoa que a gente tem que trazer para o ambiente do agro, né? Mostrar que aquela app está ali por alguma razão, né? Os ciclos, né? Os momentos de cada tipo de cultura. Para nós aqui é chover no molhado, mas talvez para quem tá fora, pô, não sabia que é o que o leite sai da vaca e não vem da caixinha Tetra Pak, né? Então, E é isso que a gente achou legal do slogan, assim, né? Porque quando eles nos apresentaram, foi com uma proposta de que é um slogan mais amplo, né? Não é a vasto não espera, né? Então, é num sentido muito mais amplo, e eu acho que muita gente acaba se identificando, quem trabalha no agro, com isso, né? Desde o produtor ao próprio caminhoneiro que está ali, que precisa de uma nota rápida para poder ir para o porto, para ter o ganho dele, para poder voltar rápido. Então, é respeitar toda a cadeia que exige essa agilidade, né? E o produtor então nem se fala, né? Às vezes tu tem que plantar esperando uma possível chuva, cara. É muito complexo tu explicar para quem não está no dia a dia o quanto isso pode fazer diferença ou não, e que às vezes compromete até a continuidade de um produtor na atividade, né? É muito sensível, né? Então a gente tem que entender melhor como funciona e quais são as dificuldades do setor e as soluções também, obviamente, né? Eu acho que isso que tu falou resume bem, né, cara? Como que tu vai explicar para alguém da cidade que uma chuva muda tudo? Muda tudo, né? Pode ser uma safra absurda ou tu pode ter uma quebra de produtividade que te inviabiliza teu negócio, né? Então, por uma chuva que venha ou falte, pode mudar o teu futuro do teu negócio. Então, é bem isso, né? Então, acho que representa bem o setor do agro, acho que cria essa conexão, né, entre quem é do meio e com a empresa. Então, a gente ficou bem feliz aí, achou que foi bem legal, assim, como ficou, né, o slogan e reflete bem o que a gente enxerga, né? Essa questão da relação cidade-campo a gente vê muito na nossa equipe, né? Porque tem muitas pessoas que são de Porto Alegre ou da grande Porto Alegre que não tem relação com o campo. Então a gente tenta passar isso e a gente vê como muda a relação deles com o agro depois que eles começam a entender isso. Então, se a gente conseguisse amplificar isso para o maior número de pessoas possível, né? E acho que é um desafio para nós também tentar fazer isso, né? Acho que essa relação de dualidade entre agro, campo e cidade seria bem menor, né? E todo mundo olharia junto, né? Para o mesmo sentido, olhando para o Brasil como uma coisa só, né? Muito legal, muito legal. Voltando para a questão da comercialização, né? Eu vejo o negócio de vocês como muito disruptivo, assim, no setor de comercialização, né? Meu olhar de fora, ele sempre foi muito local e muito, digamos assim, concentrado. O produtor não tinha opção muitas vezes de venda, né? No passado. Agora a gente tem mais opções. Vocês estão trazendo opções, né? Como que vocês veem, assim, essa mudança também do setor de venda de soja, venda de trigo, de venda de produtos, né? Essa maior possibilidades para o produtor. Eu acho que também a questão dos silos bags, armazenagem, trouxe essa possibilidade de não negociar só com quem está do teu lado. Tu pode olhar outros compradores, né? Como é que vocês veem eu diria que até uma disrupção, assim, né? Não é tanto tecnológico, é mais de tempo também, não precisar vender na hora, de ter mais opções, né? Como é que vocês veem isso? E também para produtores médios, né? Vocês comercializam mais com empresas, como é que vocês veem essa questão de lotes também, de possibilidade do produtor também ter digamos assim, opções na hora de comercializar? E eu acho que vocês também estão olhando para além da agilidade,
além da, como vocês falaram, né, do atendimento personalizado, essa possibilidade de produtor também, não só produtor, cerealistas ganharem mais também, né? Porque vocês, pelo que tu comentou, né, Diego, e o Tomás também colocou, vocês trazem uma opção. Olha, a gente tem aqui um portfólio de possibilidades, aqui tá a opção. Como é que vocês veem isso e como é que o negócio de vocês está alinhado com isso? Eu acho que a comercialização aí... Hoje em dia todo mundo tem a informação, né, online de tudo. Tu tem, sei lá, dezenas de sites do agro que trazem preço online, quanto é que está o preço no porto, quanto é que está isso, tá aquilo. Então, acabou espalhando muito, né? Espalhando não é nem a palavra, mas hoje tem muito mais transparência de preço e todo mundo já sabe até o prêmio que está, esse tipo de coisa. Então, e essa transparência, naturalmente, acaba que o produtor tem acesso a isso e sabe quais são as melhores opções. E eu acho que a maioria das empresas já identificou isso e que o ganho está justamente no atendimento, no relacionamento, né? Então, eu sempre fui favorável ao produtor de uma determinada região. Tem que construir um relacionamento também com as empresas da tua região. É muito importante isso, né? Nós temos diversos clientes cerealistas, cooperativas, e é importante o produtor valorizar quem está do lado dele em diversos momentos, né? Mas é claro que hoje não existe mais o espaço para tu fazer um spread gigante pela desinformação. Isso é positivo, porque é mais margem para o produtor, no fim. É um desafio para nós, mas é positivo em geral. O produtor sabe quanto que está o mercado, né? Então a gente tem que se diferenciar por outras questões, né? Então eu vejo que o mercado está caminhando cada vez mais para isso, né? Acesso amplo à informação, está desburocratizando, mas acho que tem que valorizar as origens, as empresas que estão perto também, né? Então eu acho que esse é um processo que é gradual, né? Mas eu entendo a margem das empresas, né? Então tu receber do produtor ali de lavoura, estocar, tem um custo alto aquilo. Então o produtor tem que valorizar aquilo também, né? Então não... Até porque tu teve do outro lado. Eu já tive do outro lado, né? Então eu vejo que a comercialização tá indo mais para esse caminho, né? Mas sempre valorizando quem tá do lado ali, né? Até porque a gente olha muito, né? Como a gente tem essa origem também de empresa, né? No interior, a gente sabe que não é fácil, né? Tu não tem uma garantia que tu vai receber toda a estática que tu tem. Então, tem anos que tu trabalha o ano inteiro no prejuízo. Então, o produtor também tem que entender isso, né? Que não é que o cara tá fazendo uma margem porque ninguém tem acesso à informação, né? Então, acho que corrobora muito com o que o Tomás falou, né? A gente quer ser uma opção, mas a gente nem tem a pretensão de que vai comprar todo o volume, né? Porque nem tem como. Então, acho que essas empresas do interior têm a questão de insumos também, que eles dão um respaldo muito grande, né, para o produtor, que não é um mercado que a gente atua, a gente ainda está focado só na comercialização. Então a gente tenta ser uma via a mais para eles avaliarem, mas que não quer tomar espaço, a gente quer participar, é um mercado muito grande, né? Então acaba que tem volume para todo mundo poder participar, né? E tu vê como é importante, né? A gente está falando aqui da importância do produtor ter a noção do custo, né? A gente já vê que aqueles que fazem esse trabalho de casa mais num acerto mais fino do seu custo de produção, já tem um salto de diferencial para conseguir conversar com vocês, né? Com quem vai comercializar. E outro ponto também importante, e que é um desafio, é o planejamento, ou seja, assim, qual é o meu preço-alvo, né? Ou seja, assim, além de dominar os custos, é dizer, bom, eu tenho que fechar esse ciclo, eu tenho um novo ciclo. Como é que eu posso travar, né, os meus preços de insumos, porque eu vou ter que comprar insumo, e quais são meu preço-alvo, no sentido assim, né, como o negócio envolve muita questão familiar, além dos investimentos e custos da operação, a gente tem objetivos particulares também, né? Trocar de caminhonete, viajar, né? De repente comprar um campo que, né, tá na iminência ali de fechar o negócio, e tudo não adianta, vem da atividade da produção, né? E com todos esses riscos. Então, assim, cada vez mais a gente vê, e com a pauta aqui envolve muita gestão, né? O diferencial, né, que traz a gestão para os negócios. Queria ouvir de vocês como é que está na percepção de vocês esse nível
né, de maturidade, se isso está mais focado em alguma região, se está mais focado em algum padrão, assim, acima de X mil hectares o cara já tem essa cultura, né, aprendeu tomando tombo, tem uma turma ainda que está, enfim, na visão de vocês que estão na linha de frente, que estão negociando, né, e até que ponto vocês também ajudam esse, né, tô vendo que o senhor, né, enfim, educa, né, até que modo a gente educa o nosso cliente a saber comercializar, né? Então, eu tenho um caso de pessoas que trabalham, eu trabalho com tal cooperativa e vou seguir trabalhando aqui. Tá, mas do outro lado da rua ali tem outra serialista que compra da produção por R$2 a mais. Não, mas eu gosto do Tomás e do Diego, eu vou vender só para eles. Tá bem? Mas assim, né, a informação tá aí, mas tem gente que ainda tá presa a antigas práticas, né? Então, Sim. Como é que tu vê isso? Eu vejo que a tecnologia vai auxiliar muito nisso aí, né? Então, eu não acredito que a inteligência artificial vai vir para substituir. Eu não imagino que a gente vá diminuir a equipe por desenvolver ferramentas de inteligência artificial. Pelo contrário, eu acho que até pode aumentar a equipe. A diferença é que a gente vai conseguir atender de uma maneira muito mais personalizada, muito mais gente, né? Talvez crescendo pouco a equipe, mas vai atender muito mais. E atender talvez não necessariamente só o volume, mas esse tipo de coisa, de tu conseguir passar... A decisão final sempre é do produtor, né? A produção é dele. Então, o fato dele vender para nós, para uma outra empresa, é uma decisão dele que envolve vários aspectos, acaba não sendo só preço, né? A gente acredita muito em valor, né? E valor não é só o preço final nominal, né? Questão de segurança. Então, tem produtor que às vezes entrega numa cooperativa e não no cerealista da frente porque ele entende que ele tem mais segurança ali. Mas a tecnologia, acho que ela vem justamente para isso, né? Para a gente mostrar dados, porque vai ser um resumo de dados, né? A inteligência artificial, ela vai coletar dados e vai trazer algo mais personalizado para esse produtor. Então, cara, o soja subiu R$10 em 2 semanas, talvez seja o momento de tu vender e fazer um pouco de média. Qual é o teu custo médio? O teu custo médio com base nesse preço de venda está dando uma margem de X. Historicamente, essa margem é acima da média. Então, eu acho que esse tipo de dado que é o desafio de tu democratizar para auxiliar na tomada de decisão, que sempre vai ser do produtor, no fim, né? Então, eu acho que vem forte. Até porque ela é única a tomar decisão, né? Ela envolve estoque, capacidade de estoque, contas a pagar, é uma série de variáveis. E é complexo, né? Porque às vezes tu tem um dinheiro na mão, na semana seguinte é aquilo menos 10%. Às vezes aquilo mais... Então, é muito difícil, né? Eu entendo o receio. Meu pai é produtor também, né? É difícil a tomada de decisão da venda, né? Porque aquilo ali está oscilando, né? Aquilo ali está oscilando e é óbvio, todo mundo quer acertar o melhor momento. Mas é impossível, eu diria. Nós estamos gravando hoje, chegou a 5 e... O dólar? Quase 5,80, né? E acho que o ponto, né, que confirma isso, né, cara, que tu vê que a situação do produtor rural é mais complicada ainda, né? Olhando para esse perfil de cliente que a gente trabalha, né? Porque, por exemplo, hoje foi um dia que o dólar deu um movimento. Cara, mas o produtor rural não tá sentado na sala dele olhando para o computador e pensando se é aquele o momento dele vender. Cara, ele pode estar na lavoura, fazendo uma aplicação, plantando alguma coisa, fazendo outros trabalhos que ele está num lugar que daqui a um pouco não pega nem sinal de celular. Então ele não está sabendo o que está acontecendo. Tomada de decisão é o que o cara faz o dia inteiro. Eu vou aplicar isso, eu vou plantar o quê? Eu espero chover para plantar ou planto e depois torço para chover. Cara, é N tomada de decisões que ele tem que tomar. Compra agora o meu insumo ou espero, não sei o que. Aí o dólar nesse meio tempo, por uma questão do governo, interno, alguma coisa, o dólar explode, uma ureia que ele ia comprar por X virou 2X de uma hora para outra. Então acho que o que se pode auxiliar, e a gente olha muito para isso, é isso que o Tomás falou. É formas de ajudar o produtor a ter mais dados para tomar a decisão. Porque daí para ele é uma coisa mais fácil. Ele bota ali alguma coisa de custo ou quanto ele gastou nos insumos e dá uma estimativa pelo menos não tão apurada, não tão fina do custo dele, mas um número geral para ele pelo menos ter aquilo na cabeça e saber o momento que ele tem que comercializar. Porque pra gente parece que é fácil. Pô, como é que o cara perdeu a oportunidade de vender agora? Só que, cara, quantas coisas o cara tá fazendo no interior, né? É completamente diferente a nossa empresa
é separado em 6 departamentos, vamos dizer assim, tem pessoas específicas para fazer cada coisa. Tu vai numa propriedade rural, o cara é financeiro, é logística, é comercial, é compras, é RH, é tudo. É um cara ou 2 pessoas ali na família que fazem isso, né? Então a gente também tem que ter esse olhar para a realidade do cara, né? E aí corrobora muito com a questão da ferramenta. Não adianta eu criar uma ferramenta e querer que o produtor ou que a empresa se adapte à minha ferramenta. Eu tenho que criar algo que vai fazer sentido para ele, que se permeie no dia a dia do cara, na rotina dele, e aí ele vai começar a usar. Mas se eu quiser que o cara pegue o celular e entre num aplicativo e não sei o que, e pá, para ver um preço, cara, é muito difícil que vai dar certo. E aí que entra também o que a gente já falou antes, de entender a dor de cada um, né? O produtor tem uma tomada de decisão, né? O cerealista tem outra. O cerealista, ele ganha uma margem entre a compra e a venda dele, tirando os custos de armazém. As necessidades são então diferentes. São 2 perfis de cliente diferentes. Eu não posso ter a mesma solução para os 2. Tem que ser diferente, tem que atender esse pessoal diferente, né? E a gente acredita, né, mais uma vez, que aí que a tecnologia vai nos auxiliar, né? Entender o que cada um precisa e tentar se adequar àquilo, né? Posso seguir? vamos viajar um pouquinho mais longe agora. Vocês comercializam, então, mercado interno e exportação, né? Vocês fazem o papel de trade. Pensando hoje no mercado consumidor, então, vamos falar do soja, né? Que é, vamos dizer, um produto mais comum à exportação, apesar do Diego ter falado pra gente que o trigo também hoje já está, né, no mercado de exportação de vocês, né? Mas pensando esse diferencial de consumo, né? Do mercado consumidor, mercado nacional e mercado de exportação. Vocês acham, como que está... A gente sabe que a questão de legislação vem modificando muito, principalmente para a exportação, né? De que forma vocês acham que o produtor brasileiro está, vamos dizer assim, adaptado ou preparado para acessar esse mercado externo cada vez mais exigente? E aqui a gente está falando de rastreabilidade, né? Estamos falando de vários outros critérios para acessar mercados de valor agregado, vamos dizer assim, né? Como que vocês visualizam essa transição? Porque a legislação está na iminência agora, né? De começar no final do ano. Pegando o gancho, né? A Gabriela está falando um pouquinho da EUDR, né? Que é a legislação para desmatamento zero lá da Europa, né? Claro que nem toda a soja vai para a Europa, mas as trades começaram a mostrar uma preocupação, né? Como é que vocês veem... E questões sociais também, né? A questão de trabalho escravo, enfim, a gestão de risco que tu vinha falando antes, que para vocês é ponto-chave do negócio de vocês. E a gente não, pelo menos eu entendo assim que hoje, nível que nós estamos falando que nós não temos muita gestão básica, nível de custo de produção, muito menos é a minha preocupação enquanto produtor, no sentido dessas variáveis socioambientais para atingir mercados de exportação. Vocês estão preparando os clientes de vocês para isso? Ou vocês percebem um movimento nessa direção ou não? Não, tu sabe, Gabriela, que a gente atua no Rio Grande do Sul, né, atualmente, então a gente ainda não foi para outros estados, né? E aqui, por ser uma das primeiras regiões que consolidou, tem até uma ferramenta bacana que a gente utiliza, que tu põe o CPF do produtor e ela te puxa quase todos os dados, né? Então, se a área está registrada no CAR devidamente, enfim, se tem alguma questão ambiental ou trabalho análogo à escravidão. Uhum. Então, de largada, a gente já sabe se pode comprar ou não, né? Evidentemente, que se tiver restrições, a gente não compra. Isso é um processo de vocês. Mas tu sabe que isso aqui... é um processo de cadastro quando algum cliente quer vir vender para nós, principalmente produtor rural. A gente lança o CPF dele ali e aí ele baixa todas essas informações que a gente consulta. Mas esse é um compliance nosso, mas já visualizando que o mercado exige isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, acho que não tem tanto esse problema, né? Felizmente, acho que as áreas que tem já são consolidadas, né? Então não é como lá em cima, pelo que a gente ouve, né? Então também não vou falar algo que eu não entendo plenamente, né? Então, essa questão do desmatamento lá em cima, a gente sabe que as multinacionais já estão olhando cada vez mais e a tendência é cada vez restringir mais, né? Então, uma área que não tiver tudo devidamente cadastrado, eu imagino que na região norte, centro-oeste, deva restringir muito os negócios, né? E porque é algo que eu não imagino que vá retroceder assim, né? Então, uma vez, isso aí a gente foi há 5 anos atrás num congresso de agricultura em São Paulo, eu e o Diego,
E o presidente da COFCO, né, que é uma trading chinesa, já falou muito sobre isso, né, sobre rastreabilidade, desmatamento e tal. Então, mesmo sendo uma legislação europeia agora, a China em algum momento vai ir para o mesmo caminho, né? Embora, dos dados que a gente tem, eu acho que esse é um problema de comunicação até na imprensa, né? O produtor às vezes é visto como vilão, né? Mas é uma porcentagem muito pequena que nem é produtor, às vezes, que está cometendo algum ato ilegal lá que compromete todo o resto, né? Fica mal visto, né? Então, dos produtores que a gente conhece, sinceramente, eu nunca vi nada do que a gente vê na mídia, às vezes. A Assim, grande né? preocupação que eu vejo não é nem pelo risco, né? Porque então tá, se eu faço tudo bem, mas o problema é isso, é um custo que gera. Né? Então, para eu me adaptar a isso, eu, produtor, eu tô falando no caso, né? Eu preciso estar dentro de uma gestão de risco que vai me onerar cada vez mais. Então, se para eu fazer um processo de laudos técnicos assinados, com todo... é custo. E esse custo vai ser ressarcido do ponto de vista da compra, entende? A gente vê hoje os Estados Unidos, essa mesma situação eles estão vivenciando em relação à carne, né? Para atingir a EUDR para carne, os Estados Unidos, para conseguir exportar para a União Europeia, vai ter que ter a mesma preocupação com o desmatamento, com questões. Eles já estão dizendo que para eles isso pode onerar o custo e que eles não sabem se eles querem esse mercado. É uma posição diferente da nossa, né? Que nós precisamos acessar mercados externos para ter a nossa... senão não comportaria o mercado interno que a gente produz hoje com essa produção. Então, assim, eu vejo nesse sentido, sabe? No Brasil vira custo de produção. E esse custo vai ser repassado para qual elo da cadeia? Então, a minha pergunta para vocês é mais no sentido porque vocês lidam direto com o comprador, né, do lado de lá. Há um movimento no sentido de vamos remunerar de forma diferenciada para que o produtor nos entregue esse compliance, né, essa garantia de ESG, vamos assim dizer, que é o que eles precisam, né? Eu acho que é um movimento que está ainda um pouco incipiente, né? Embora muitas empresas já tenham o ESG bem consolidado, assim. Eu, sinceramente, ainda não vi um bônus em cima disso, né? Mas eu acho que o mercado acaba se adaptando, né? Então, se aumentar esse custo para o produtor, em algum momento vai ter que ser repassado ou vai ser diluído ao longo da cadeia, né? Então, a gente já viu, por exemplo, soja não transgênica ter um bônus, ter um spread bem maior, né? Então, eu acho que é algo que o mercado vai se adaptando e tomara que dê certo, né? Eu acho que... eu acho que como vasto, né, o que a gente tem é essa ferramenta que o Tomás falou, né? Quando a gente vai fazer o cadastro do cliente, a gente consulta, né, para ver se tem alguma questão. E a rastreabilidade das cargas, né? Toda a logística que a Vasto retira no armazém do produtor, a gente sabe exatamente para qual empresa ela foi embarcada, toda essa rastreabilidade da onde saiu, para onde foi, a gente tem. A modalidade que o cliente nos entrega no destino final, aí a gente não tem como controlar, porque a gente só sabe de onde a origem da nota pelas informações da nota, né? Se foi efetivamente carregado naquele local ou não. Mas todo o embarque que é nossa logística, que a gente coloca os caminhões, a gente tem a rastreabilidade para qual contrato foi, para qual empresa foi, qual dia carregou, qual dia descarregou, isso tudo a gente já está organizado para ter, né? Por organização interna e também mirando que em algum momento, como a gente viu lá atrás, possa fazer sentido e ser cobrado, né? Então a gente já tem esse movimento hoje mesmo, que ninguém nos peça essa informação, a gente tem todo esse histórico aí guardado, né? Não, e dependendo a gestão de risco que tu falaste, né? Exato. Isso aí, vocês já estão até para a gente saber se der algum problema no destino final, a gente sabe de onde foi carregado, para daí a gente tentar entender o que aconteceu, né? Se foi má fé ou se foi algum problema diferente, né? E aí a gente já analisa no futuro outras negociações, né? Isso é bacana, né? Porque a gente pensa em soja, né? Em commodity. Pega o trigo. O trigo, às vezes, tem uma variedade muito específica, então é algo bacana, né? Tem que ver se o custo compensa, mas a rastreabilidade, tu poder remunerar mais o produtor por uma variedade que ele plantou, é gratificante também para ele, né? Então, é um processo demorado, mas que quanto melhor for a tua rastreabilidade, talvez possa agregar um valor pro produtor, né? Isso acontece muito com trigo, milho e soja acaba que não tanto. Eu imagino que no mercado de arroz também possa ter algo
semelhante, sem contar as outras commodities, enfim, né? Outros produtos do agro, né? A própria proteína deve ter algo Sim, semelhante, com né? essas Então, questões de biotecnologia, né? O teor de óleo, enfim, teor de proteína da soja pode ter um diferencial, né? Pela variedade. Mas muito legal. Quais são os, assim, vocês trabalham hoje com soja, milho, trigo, né? E são mercados têm as suas particularidades, né? Quais são os desafios, especialmente no trigo, assim, é um mercado ainda que o Rio Grande do Sul tem muito potencial, né? A gente estava conversando anteriormente ali que pode crescer área plantada. Então, assim, quais são os desafios de operar, de trabalhar com comercialização quando você olha, compara, né, soja, milho com, não sei se vocês fazem aveia, algum outro tipo de produto, Não, né? só esses três. Mas o trigo, por exemplo, é um mercado que tem menos players, né? Imagino. Qual a diferença, assim, de operar esses negócios? o trigo é muito a questão da qualidade, assim, né? É uma commodity que não é tão commodity assim. Exatamente isso, né? O trigo tem essa particularidade que tem o ônus e o bônus, né? Então, tu consegue fazer um trabalho de diferenciação, né? Enfim, que traz um valor maior, mas dá mais problema, né? Então, o trigo... E aproveitando o gancho da pergunta, né? Como é lidar, a gente falou muito do produtor, né? Mas como é lidar com as trades e com o outro lado, né? Porque a gente está puxando com a indústria, basicamente, ou com as compradoras, né? Imagino que também é um desafio, né? A gente tem uma relação super boa aí com praticamente todo mundo que participa aqui no estado, né? Então, a gente é parceiro aí de praticamente todas as empresas grandes que trabalham com a originação de grãos, né? Então, claro, são negócios que envolvem muito valor, então diariamente tem algo para resolver. Mas que, temos até relação de amizade com muitos, assim, né? Então, para nós é tranquilo já essa etapa, né? Daí, quanto às commodities, tem muito isso, né? O trigo acaba tendo a questão de tipo e qualidade muito diferente das demais, né? O arroz a gente não trabalha, que eu imagino que seja semelhante, né? Milho e soja já é mais commodity, exatamente, né? Então é mais tranquilo. Esse ano está tendo muito problema de avariado no grão, por exemplo, né? De soja pelas chuvas e tal. Mas é uma particularidade do ano, assim, em geral, flui super bem, é bem tranquilo isso, né? Eu só queria eu recebi um artigo falando, a gente falou bastante aqui em sistema, dados, IA, e dando notoriedade ao trabalho consultivo, né? Ou seja, assim, como tu reforçando o que tu falou, Tomás, a questão o dado tá lá, né? Alguém vai ter que explicar, alguém vai ter que traduzir aquelas informações. Então, é muito bom saber que também vocês dão essa parte orientativa, né? Dizendo, a tendência é essa, né? Ou com base aqui a gente está vendo aqui que na região, aqui, o custo do hectare foi R$4.000, a produtividade foi 40 sacos. Então, tá na média aí, tá R$100 por saca, né? A gente está com operação em tal patamar, né? Então, assim, falta as contas, né? Daqui a pouco opera aí X% para estabilizar o teu resultado para o próximo ciclo. Então isso é bem importante. A gente já está, acho que, se encaminhando mais para o final, e a gente tem algumas perguntas clichê aí do nosso podcast. Uma delas é a questão do... Acho que dá para... Vamos mais uns minutinhos. Dá para mais umas... Tá bem. O pessoal tá com tempo. Então tá. Vou aproveitar o tempo, né? Já que é 8 anos hoje de 8 anos de vasto, né? Tem muita história para contar. Tem uma história. Bom, vamos pegar aí. Nos conta uma história aí de desafio, né? Porque a gente fala muito de montar negócio, né? Vocês estão montando um negócio muito bacana, assim. Primeiro, parabenizar, né? Que não é simples, né? Olhar assim, comprar, parece simples, né? Comprar, vender. Mas tem que carregar, né? Se não fosse carregar, já melhorava um pouquinho, né? Nos conta os desafios aí que vocês tiveram, né? Especialmente com a logística, eu imagino que é um desafio muito grande para vocês, né? Transportar, e ao longo desses 8 anos, especialmente agora com a entrada do Tomás, né? E com a mudança para Vasto, né? O que vocês tiveram de desafio aí nessa caminhada, né? De fazer a empresa ir para frente, né? Se pudessem falar um pouquinho. Cara, a gente... Tu vai sentindo desafios diferentes à medida que a empresa vai crescendo, né? No início é muito mais quebrar essa barreira para quem não conhece. Aí a gente se pegou muito nesse histórico familiar do meio do agro, e aí tu começa a quebrar essas barreiras.
Aí depois tu começa a fazer volume, aí é desde carga roubada, carga tombada, variação de frete, que nem tu falou. Cara, acontece aí uma greve dos caminhoneiros, assim. Aí tu tem um monte de contrato para entregar, um monte de pagamento para receber e automaticamente pagar os caras. Aí tu tem que fazer toda uma ginástica para conseguir desenrolar isso. E assim vai, cara. Cada dia é um Dia único. Cada dia é um dia diferente, né, cara? Cada safra é uma safra diferente, ou é uma quebra, ou é que nem esse ano que tava todo mundo esperando uma safra excepcional. Aí, cara, vem um evento climático aí, que é uma vez a cada, sei lá eu quantos anos que acontece, e aí atinge algumas regiões aí com, sei lá, 60% da safra por colher em cheio, e aí já dá um problema. Então, cara, é problemas internos de equipe, tu organizar processos. Então, assim, o que mais tem é coisa para resolver, né? Então, mas cara, é muito gratificante, assim, tu olhar para trás e ver todo o crescimento que a empresa teve nesses anos, né? E o crescimento que as pessoas da nossa equipe também tiveram, né? Conquistas que cada um teve por estar trabalhando com a gente. Então, assim, tem N casos. Casos de que nos Logística é semanal. Esse é o problema. Todo Caso ano de tem alguma coisa diferente. produtor, Toda semana. a empresa vendeu um produto X, tu vai carregar, não é nem perto daquilo que o cara vendeu. Então, cara, é muito. Trigo é um problema, assim. Teve anos ali que a safra do Rio Grande do Sul foi boa. Tem o setor de litígio, tipo assim, vamos dar uma brigada agora aqui com o produtor, E aí, com o cerealista. cara, a gente vendeu muito trigo para fora do estado, São Paulo, Paraná e tal. E aí teve um dia que a gente tava com... Cara, eu acho que eram umas 13 cargas num moinho lá no Paraná e deu umidade em todas as cargas. E aí os caras queriam devolver as cargas. Daí a Aline lá, que é a nossa gerente operacional lá, ligou e falou e conversou isso e aquilo, que até que conseguiu que os caras descarregaram. Deu uma aula sobre trigo lá e moagem de trigo pro cara da empresa, até que ele falou, não, beleza, então vamos aceitar. vamos receber, e aí descarregou todas as cargas. Imagina, em outro estado, as cargas... Uma logística totalmente fora do nosso normal, né? Porque a gente é acostumado a trabalhar Rio Grande do Sul, né? Teve anos que a gente mandou trigo para Santos. Cara, o trigo saiu do Rio Grande do Sul, foi para um moinho que fica do lado do porto de Santos. E aí o moinho tinha muita restrição também. Cara, tudo tinha que ser um tamanho de caminhão específico, e daí chegava, dava bicho na carga, tinha que fazer expurgo. E ainda mais um ponto, né? Tem que tratar com o caminhoneiro, com a empresa, claro. Sim, tem que... Todos os atores ali do negócio. Então, cara, tem muita coisa, assim, pra gente se mas nesse ponto a Aline é craque. Hoje vocês têm funções bem vocês dois, no caso, estou perguntando, na empresa com certeza, funções bem definidas. O Tomás, por exemplo, é da negociação, tu é da logística, vocês têm isso? A parte comercial, Gabriela, a gente compartilha, né? E aí tem alguns setores que ficam sobre a alçada do Tomás e alguns sobre a minha alçada, mas aonde a gente atua mais diretamente no dia a dia da empresa, né, além dessas decisões mais estratégicas, é na parte comercial mesmo, compra e venda. Que daí a gente os dois fazem essas duas funções, né? Perfeito. E aí a gente tem gestores para alguns setores que aí eles administram logística e operação, financeiro, controladoria, fiscal. Então tem o pessoal ali que é responsável pelas áreas, né? E muito legal, né? Eu conheço teu pai, a empresa lá, né? E possivelmente também é similar ao Tomás. É muito legal a roupagem nova que vocês deram para o negócio, né? Esse carinho que vocês tratam a equipe. Então, assim, acho que é muito legal. Vocês têm um propósito que tem a ver com comercialização, mas é diferente, né? O que vocês vislumbram para frente, assim? Como é que vocês imaginam não só o negócio, mas o que motiva vocês também a seguir, assim? Queria ouvir um pouquinho de vocês como empreendedor, né? Porque não é só a carga, né? Tem mais coisa aí também, né? Tem bastante coisa aí. Ideias a gente tem muitas, né? A questão é, às vezes tem que ter um pouco mais de parcimônia para colocar em prática. Foco também. Eu acho que uma vantagem nossa, assim, um mérito nosso, embora a gente tenha esse ímpeto empreendedor às vezes, é gastar bastante energia em algo antes de lançar várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, antes de querer desenvolver 10 coisas ao mesmo tempo, vamos focar em uma bem feito, assim, né? Então, acho que esse é um diferencial, e claro que tem muita ideia que está na mesa, e eu acho que isso nos motiva muito, né? Então,
Com certeza a tecnologia é uma delas, a gente olha muito para isso e acho que não tem como ser diferente. Eu acho que daqui para frente todas as empresas, de certa forma, vão ser um pouco de tecnologia. Né? Uma outra, depois já passa uma última pergunta aqui, aproveitando. A gente fala muito em desintermediação, né? Muitos negócios estão sendo desintermediados. Esse vocês veem como um risco para vocês também, uma provocação aqui. Não conheço muito o setor de comercialização. Como que vocês veem isso? Pular elos, né? Tem esse risco? Não tem? Algumas cadeias é mais intenso isso? Não sei se vocês enxergam. Eu acho que a leitura, assim, é de saber se existe de fato um risco. Sempre pode aparecer algum gênio e criar uma ferramenta que é super bacana e que pode representar um risco, vamos dizer assim, né? Mas eu prefiro olhar, às vezes, o nosso mérito de capacidade de mudança rápida, né? Que eu acho que o risco maior é tu ver alguma coisa acontecer e tu não tomar nenhuma medida para mudar também, né? Não, eu sempre fiz assim. E o barco tá afundando e tu segue lá convicto, né? Então, a gente tá sempre olhando, lendo, participando de eventos justamente para estar atualizado sempre. Puta, é muito bacana estar conversando sobre isso aqui. Com certeza vamos ouvir os outros que tem também para estar aprendendo sempre com as pessoas. Mas acho que o principal é estar aberto à mudança, né? Se o mercado estiver mudando, tu tem que mudar também, né? Então, o risco existe para qualquer empresa. Quem ficar parado, em algum momento, o risco fica altíssimo. Tem uma frase, né, que a única constante é a mudança, né? A única constante é a mudança. Então, eu vejo que também é uma oportunidade. A mudança sempre é uma oportunidade, né? A gente tem que estar sempre aberto para ela e olhando e conversando com pessoas que estão propondo coisas novas para estar se atualizando sempre, né? E acho que para nós, né, como uma empresa ainda pequena, né, é mais fácil se adaptar para uma mudança, né? Então, quando a gente começou ali como Vasto, eu e o Tomás na sociedade há 2 anos e meio atrás, a nossa ideia já não era igual a de hoje. Então, nesse meio do caminho, a gente já ajustou o curso várias vezes, né? Quando a gente começou, a nossa ideia era ir para a tecnologia primeiro, antes de tentar escalar a empresa. E aí a gente começou a fazer negócio e trocar ideia com pessoas e mostrar a nossa ideia, né? Porque a gente não tem receio de falar porque alguém vai copiar ou algo do tipo. A gente quer conversar e ouvir o máximo de opiniões possível, né? E aí nesse meio a gente foi ajustando. Não, vamos focar no que é o nosso core, que é trading, e aí depois a gente vai acoplando novas ferramentas e tal. Então eu acho que a mudança não é algo que nos assusta, assim, a gente abraça ela e se precisar mudar a gente muda, e não tem, erramos em algumas coisas, acertamos em outras e assim a gente vai indo, né? Não pode ter medo de que vá mudar alguma coisa, né, no decorrer do caminho. Isso acaba reforçando a cultura, né? Então essa busca da equipe estar engajada, estar alinhada, porque tem o tal do walk the talk, né? Vocês estão falando uma coisa e estão... Né? Não adianta nada a gente vir aqui falar que a gente tem planejamento, tem um foco, e aí tu vai na empresa, tem 20 processos em paralelo, né? E um tiro para cada lado. Não, turma, é para lá que a gente vai. Todo mundo no mesmo turma, tu aí, vem para cá, é lá, vamos. Né? Então fica muito... E aí isso aí é cultura, falaram em processos, falaram em indicador, enfim. Mas é muito bom, tô gostando do papo e... Cada vez mais. Você tem pergunta, Gabi? Não, eu só ia falar, aproveitar o seu microfone aqui, está compartilhando aqui. Eu acho que dentro de um mercado como o gaúcho, que é o que vocês optaram por trabalhar, né? Porque vocês poderiam estar fazendo essa mesma coisa em qualquer lugar, né? Até pela experiência anterior de serialistas. Mas... Nós podiam estar... olha aí, quem sabe? Eles foram muito, como se diz, contidos de falar os planos futuros. Mas eu acho que ainda tem potencial. Lá é muito calmo, Jason. Não tem aquele friozinho na barriga do dólar e coisa. Lá é muito fácil. Muito estável. Lá é muito calmo. Mas a palavra que eu acho que assim, o que faz com que vocês estejam esses 8 anos e que sejam muitos 8 à frente é a credibilidade, né? Que eu acho que lidar com comercialização é credibilidade. Então, construir um nome dentro de um mercado como o gaúcho, acho que esse é o grande diferencial, né? Então, quando vocês falaram ali antes, no início, é eu entregar um produto personalizado para o meu cliente, é o seu José lá
Sapiranga, é porque realmente eu sei que tem um diferencial nisso, né? Eu achei muito legal a fala essa de estar aberto à mudança, mas com o pé no chão, né? Não é a mudança pela mudança, é a mudança pela necessidade de mudança, né? Então, queria parabenizá-los, achei muito legal o nosso bate-papo, né? Eu vou fazer a primeira das perguntas, depois eu deixo... a gente sempre pede para os nossos convidados, então... que nos tragam, de repente, alguma dica de algum livro, filme, ideia, alguma coisa que possa ter impactado realmente a vida de vocês em algum momento da vida, não necessariamente de Vasto Agro, né? Que seja. A gente, quando começou o nosso podcast, o episódio, nós fizemos nós três, um entrevistando o outro, e foi muito legal, porque a gente acabou cada um falando, né, sobre situações que, de repente, o outro nem conhecia. Então, de repente, o Tomás vai falar alguma coisa que o Diego nem sabia, e vice-versa. Então, o que vocês consideram alguma dica, alguma coisa que impactou a vida de vocês de verdade? Deixa eu só pegar um gancho que tu falou antes de responder a questão de credibilidade, né? E eu acho que essa é uma das construções mais difíceis que existe, né? E esse é o nosso desafio diário, né? A gente só faz os negócios que a gente tem certeza que pode cumprir. Daí entra tudo que a gente falou anteriormente, né? Gestão de risco e tal. Então, essa é uma tecla que a gente vai bater para sempre. A empresa está aberta a mudanças, estão abertos a errar também, se for o caso. Mas errar pequeno e errar rápido, né? Mas credibilidade é algo que a gente não abre mão nunca. Então, o que a gente acertar, a gente vai cumprir, né? Então, a gente não toma nenhum tipo de atitude ou decisão que possa comprometer pessoas ou clientes que estão envolvidos no nosso processo, né? E felizmente a gente tem ido muito bem nesse aspecto e os nossos processos de governança são muito baseados nisso, né? Então, para nós, credibilidade é uma das coisas mais importantes, né? Então, em toda conversa que a gente tem e tal, não me interessa se tu vai vender 1 quilo ou 1 milhão de quilos, né? Eu quero que tu saiba que a gente vai cumprir o que está sendo acordado. E se eu não puder fazer o negócio, tudo bem, eu não vou ganhar todos os negócios. Muito pelo contrário, né? Muitos a gente perde. Mas o que a gente faz, a gente tem certeza que vai cumprir plenamente, né? Então, isso é credibilidade, né? E isso é uma construção que são anos e anos até o pessoal confiar plenamente na gente, né? Então, é algo que diariamente a gente trabalha intensamente, né, para ter cada vez mais, né? Até porque o campo não espera e muitas vezes não dá a segunda chance. Não né? dá a segunda chance, né? Podia ter esse complemento. É uma boa. Não, mas essa é interna, você não precisa ir para frente, né? É verdade. Dicas. Eu acho que eu tenho uma dica aqui que eu acho que é bem importante, que acho que é algo que eu e o Tomás, a gente, por perfil, a gente tem muito isso, que é escutar as pessoas. Eu acho que hoje em dia tem muita gente querendo falar e não escutar o que os outros têm para dizer, principalmente as pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes. Então, assim, não é tu ser influenciado pelas pessoas, mas é tu ouvir o máximo de pessoas possível antes de tu tomar a tua decisão. Sempre quando a gente vai montar alguma coisa, sempre que a gente tem alguma ideia, a gente joga na mesa para o pessoal da nossa equipe, para os nossos pais, para algumas pessoas do mercado que a gente tem como mentores, vamos dizer assim, né? Então a gente conversa muito, mas nessas conversas mais escuta do que fala. Então eu acho que isso ajudou muito a gente chegar onde a gente chegou hoje. É ter pessoas que são referências para nós, não só na família, mas no mercado onde a gente trabalha, ou até em outros setores que possam ter similaridades ou que construíram algo relevante, né? Então é tu ter essas pessoas mapeadas e sempre que tu pensar em algo, tiver alguma coisa, chamar essas pessoas para conversar, falar o que tu pensa e escutar o que elas têm para dizer e digerir aquilo. E aí, a partir dessas vivências de várias pessoas, tu colocar num papel, ou seja, onde for, e aí sim tu começar a pensar no que tu vai fazer, né? Eu acho que muito mais do que ler um livro, ver um filme, algo do tipo, eu acho que tu ter isso, tu te abre muitos caminhos e te corta muitos aprendizados ruins que tu teria na tua jornada, né? Então eu acho que a gente teve muito isso e acho que ajudou muito no nosso crescimento como empresa, né, e como pessoas. Isso que é muito legal dos podcasts, né? Tu acaba ouvindo pessoas por 1 hora, meia hora, e aprende muito, né? Eu gosto muito de ouvir podcast correndo, algo assim,
por isso, né? Tu vê e variados, não só no agro, né? A vivência das pessoas, claro, o podcast eu acabo escutando mais sobre negócio mesmo, né? Então, é muito bacana, é bem isso que o Diego falou, né? A gente tem o privilégio de ter conhecidos, familiares que são do setor, né, que são mais velhos e tem muita coisa para nos ensinar, né? Então, eu acho que ter a humildade de ouvir e saber que a gente não vai inventar a roda, né? Que tem coisas para melhorar, mas ouvindo muito o que o pessoal já passou, que não são 40 safras, 50 safras, tem conhecidos nossos que já estão aí há muito tempo na jornada. Putz, imagina o que essa pessoa... Mais. Não se Para eles se mais, assustarem então... tem que ser uma coisa muito fora, assim, porque vem uma intempérie, cara, beleza, isso já aconteceu lá e não sei o que, e foi assim, foi assado, e no fim tudo se resolve, né? Então acho que é bem importante isso, né? Temos um episódio, eu acho, né? Vamos deixar uns minutos. Por favor, se quiserem comentar algo antes da gente agradecer e encerrar, né? Fica à vontade aí para também... Não, acho que agradecer vocês, né, pela oportunidade aí da gente poder participar, né? É o primeiro podcast aí que a gente tá participando e foi bem legal. Acho que deu pra gente passar um pouco, né, da nossa visão aí como empresa, o que a gente enxerga, o que a gente tá construindo, né, o que a gente tá trabalhando. A camiseta é a primeira vez sendo usada, essa. Cara, chegou ontem, privilégio, hein? Não, o slogan... Hoje a gente vai fazer o lançamento oficial para nossa equipe, né, do slogan da Vasto, né? Então... foi bem, o timing foi bem certinho. Esse negócio, o timing é importante, a gente tá bem, né? Quando a gente marcou, não tinha nada disso pré-determinado, então foi bem uma coincidência legal assim que aconteceu. Perfeito. Quer encerrar, Márcio? Bom, então, de novo, agradecer a presença de vocês aqui, dizer que o propósito do nosso canal aqui, Gestão Profissional no Agro, é levar as melhores práticas de gestão para empreendedores do agro e também fora do agro. Reforçar o convite da nossa audiência de seguir o canal, de também interagir com a gente, né, propor pautas relevantes para a gente trazer mais empreendedores, mais empresários aqui e deixar a palavra para meus colegas aqui. Não, fazer um merchan também, sigam a Vasto Agro, vamos lá, por favor. @VastoAgro no Instagram, LinkedIn, Facebook aí. Sigam nós lá também. O pessoal tá compartilhando bastante conteúdo, vejo que tá aumentando. Cada vez mais a gente está focando agora nessa geração de conteúdo, né? Então, vamos começar com o tempo aí mais direcionado, né, para o que a gente busca aí de distribuir informação e ajudar todo mundo aí na tomada de decisão, né? Então, @VastoAgro. A gente coloca, inclusive, as descrições nos links das publicações, com contatos de vocês para facilitar. E também já é legal deixar aberto o convite, né? Porque se é uma empresa tão inovadora, então a hora que tiver alguma novidade, alguma coisa, são nossos convidados permanentes para seguir com a gente compartilhando gestão profissional no agro. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Eu acho que é muito bacana e super válido. Então vamos ficando por aqui até o próximo podcast aí, nosso. Obrigado.